Do alto de seu escritório, o mundo parecia se curvar à sua vontade. Rafael observava a cidade abaixo, cada edifício, cada rua, como peças de um tabuleiro de xadrez que ele controlava com precisão. Prédios imponentes tocavam o céu, monumentos à sua ambição e sucesso. Cada um desses arranha-céus era um testemunho de suas conquistas, de sua capacidade de transformar sonhos em realidade concreta. Ele era um titã da indústria, um mestre do universo financeiro. Sua presença dominava qualquer sala, e sua reputação precedia suas ações. Rafael era conhecido por sua habilidade de fechar negócios impossíveis e por sua visão implacável. Mas por baixo do terno sob medida e da fachada confiante, havia um vazio. Um sentimento de insatisfação que nem todo o dinheiro do mundo poderia preencher. Ele se perguntava às vezes se havia algo mais na vida além de contratos e balanços financeiros. O mundo de Rafael era feito de números e contratos, onde compaixão e empatia eram fraquezas. Ele vivia em um universo onde a lógica e a razão eram as únicas leis, e onde os sentimentos eram vistos como obstáculos ao sucesso. Ele dispensava os menos afortunados com um gesto de mão, vendo-os como obstáculos em sua busca implacável por riqueza e poder. Para ele, o mundo era dividido entre vencedores e perdedores, e ele estava determinado a estar sempre no topo. O olhar de Rafael pousou sobre uma pequena igreja antiga no coração da cidade. Uma estrutura modesta, mas que parecia irradiar uma força silenciosa e inabalável. Ela contrastava fortemente com os arranha-céus elegantes ao redor, uma relíquia de uma era passada. A igreja era um lembrete de tempos mais simples, onde a fé e a comunidade eram os pilares da sociedade. A igreja era um impedimento para seu mais recente projeto, uma torre reluzente que prometia ser sua obra-prima. Ele via a igreja como um obstáculo físico e simbólico, algo que precisava ser removido para que o progresso pudesse continuar. Ele havia oferecido à igreja uma quantia generosa pela propriedade, mas eles se recusaram a vender. A recusa era algo que Rafael não estava acostumado a enfrentar, e isso o deixava perplexo. A resistência deles o confundia e irritava. Ele não conseguia entender por que alguém recusaria uma oferta tão lucrativa. Para ele, tudo tinha um preço, e ele estava disposto a pagar o que fosse necessário. Ele estava acostumado a conseguir o que queria, e esse pequeno ato de desafio alimentou sua determinação de ver a igreja demolida. Rafael via isso como uma batalha pessoal, uma prova de sua capacidade de superar qualquer obstáculo. Ele pegou o telefone, sua voz fria e resoluta, enquanto agendava uma reunião com o pastor da igreja. Ele estava determinado a convencê-lo, de uma forma ou de outra, a vender a propriedade. Ele não tinha tempo para sentimentalismo. O progresso, ele acreditava, não esperava por ninguém, nem mesmo por uma casa de Deus em ruínas. Para Rafael, o futuro era construído sobre as ruínas do passado, e ele estava pronto para fazer o que fosse necessário para garantir seu lugar no topo. A igreja era mais do que apenas um prédio para ele. Era um lugar onde ele encontrava paz e propósito, um espaço sagrado que abrigava não apenas a fé, mas também as histórias e vidas de muitas pessoas. Era um santuário, um farol de esperança em uma cidade frequentemente consumida pela escuridão. As luzes da igreja brilhavam como um lembrete constante de que havia um lugar onde a bondade e a compaixão prevaleciam. Ele havia dedicado sua vida àquele lugar, nutrindo sua congregação, oferecendo consolo aos perdidos e sofredores. Cada conversa, cada oração, era um fio que tecia a tapeçaria da comunidade. Ele conhecia cada centímetro da igreja, desde a tinta descascada dos bancos, até os vitrais que banhavam o altar, em um caleidoscópio de cores. Cada detalhe contava uma história.
cada rachadura e desbotamento era um testemunho do tempo e da devoção. A igreja guardava memórias de tempos passados, de momentos de alegria e tristeza, de celebração e luto. Ele se lembrava de batismos e casamentos, momentos de alegria e celebração que ecoavam dentro de suas paredes. As risadas e os cânticos ainda pareciam ressoar no ar, como se o tempo não tivesse passado. Lembrava-se também de funerais, tempos de luto em que a igreja oferecia consolo e força. As lágrimas derramadas ali eram um testemunho da dor compartilhada e da esperança de um reencontro eterno. Ele tinha visto gerações passarem por aquelas portas, suas vidas entrelaçadas com a própria estrutura do edifício. Crianças que cresceram e se tornaram adultos, sempre retornando ao seu refúgio espiritual. A igreja era um testemunho de fé, um símbolo de algo maior que ele mesmo. Era um lugar onde a espiritualidade encontrava expressão tangível, onde o divino tocava o mundano. Ele já havia se encontrado com os representantes de Rafael antes. Eles vinham com promessas de modernidade e progresso, mas ele sabia que havia mais em jogo do que apenas dinheiro. Eles falavam de progresso e desenvolvimento, oferecendo-lhe uma quantia considerável que poderia garantir o futuro da igreja. Mas ele sabia que aceitar significaria sacrificar algo muito mais valioso. Mas ele sabia que o verdadeiro valor da igreja transcendia o valor monetário. Era um lugar de paz, um refúgio para a alma cansada, e isso era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Era um lugar de paz, um refúgio para a alma cansada, e isso era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. A serenidade e a espiritualidade que permeavam o ambiente eram inestimáveis. Ele não permitiria que fosse destruída em nome do progresso. A igreja era mais do que um edifício. Era um símbolo de resistência e fé. O pastor fechou gentilmente sua Bíblia, uma sensação de inquietação o dominando. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar. Ele sabia que Rafael voltaria, e desta vez, ele sentia que as apostas seriam ainda maiores. A igreja estava em risco, mas ele estava determinado a protegê-la a qualquer custo. Pastor, sou um homem ocupado. Vim lhe fazer uma oferta final. Diga seu preço, e esta igreja será uma lembrança distante. Ele colocou um cheque sobre a mesa, os números exorbitantes, um testemunho de sua crença inabalável de que tudo tinha um preço. Esta igreja não está à venda, Sr. Álvares. Nem por todo o dinheiro do mundo. Esta igreja é um farol de esperança, um santuário para os perdidos e cansados. Seu valor não pode ser medido em reais. A frustração de Rafael crescia. Ele não conseguia compreender a recusa do pastor. O senhor não entende? Este prédio é uma feiura, uma relíquia do passado. Estou lhe oferecendo a chance de construir um novo futuro, uma igreja maior e melhor. Esta igreja não é definida por tijolos e argamassa, Sr. Álvares. Ela é definida pela fé e pelo amor que residem dentro destas paredes. É um lugar onde as pessoas encontram consolo, uma comunidade construída com compaixão e valores compartilhados. O Senhor não pode comprar isso. Rafael olhou para o pastor. Sua expressão uma mistura de incredulidade e frustração. Ele não estava acostumado a ouvir não. Para ele, tudo tinha um preço, e ele sempre conseguia o que queria. Mas o pastor estava firme. Ele sabia que a igreja era mais do que um edifício. Era um símbolo de fé, um lugar onde as pessoas encontravam paz e propósito. Sr. Álvares, o senhor pode construir prédios maiores e mais bonitos, mas não pode construir uma comunidade como esta. Esta igreja é um lar para muitos, um lugar onde encontram apoio e amor. E isso, Sr. Álvares, é algo que o dinheiro não pode comprar. Rafael saiu do escritório do pastor, sua mente um turbilhão de pensamentos. Pela primeira vez, ele se perguntou se havia algo que realmente não pudesse ser comprado.